E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou fazer uma indicação de leitura que é um romance que saiu no finalzinho do ano passado pela Moinhos, que é uma das editoras mais interessantes do mercado editorial brasileiro atual. O livro do escritor Raimundo Neto, um romance chamado Nasci Sem um Caminho de Volta. Olha que título, né, gente? Nasci sem um caminho de volta, ou seja, talvez nem eu queira ter nascido e não tem como voltar atrás depois de ter nascido. E não é o primeiro livro que eu leio do autor, eu também li o Todo Esse Amor que Inventamos para Nós, se eu não me engano esse é o título, que venceu o Prêmio Paraná de Literatura e também foi publicado depois, e fiz uma resenha na época do blog, se não me engano, e agora aqui na época do canal estou fazendo então um vídeo sobre ele. E para você que chegou aqui de paraquedas, muito prazer, como eu disse, meu nome é Luigi, eu sou escritor, sou professor, e esse canal aqui se dedica a falar de livros no geral, mais especificamente de literatura brasileira contemporânea. Você é mais do que convidado a participar aqui com a gente, por isso que eu peço para que você se inscreva no canal, que ative as notificações, para que dê um like, comenta aqui pedindo que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui, participe, né? Opine, converse comigo. Eu acho que é muito legal a gente trocar uma ideia sobre literatura, sobre o formato do canal, etc. Aceito sugestões e conto com a sua ajuda para fazer com que o canal cresça, para que o YouTube, nessa plataforma magnífica que é o YouTube, ele entenda, no meio de tanta gente produzindo conteúdo, que o meu canal possa ser relevante para alguém de alguma maneira. Então peço que você se engaje, que você me ajude, porque você é muito importante nesse processo. Vou falar um pouquinho das minhas impressões então de Nasci Sem um Caminho de Volta. É um livro repleto de dores, escrito em uma linguagem poética, em uma linguagem em que a narrativa, num espaço onde a narrativa, a linguagem da narrativa muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não dá conta de expressar o inexprimível. Então, recorre-se à poesia. No primeiro livro que eu li do autor, essa recorrência ao texto poético dentro de uma narrativa já existia e o autor mantém isso e acredito que até intensifique isso aqui nesse romance. É uma história de uma família, desde o início a gente vê a construção da casa, as pessoas que passaram pela casa. O livro ele não segue necessariamente uma cronologia, né? A gente sabe que alguns personagens ali já morreram e ele vai e volta no tempo. Desse personagem que é narrador e que sofre muito nas suas relações pessoais, tanto com a família quanto com os vizinhos, as crianças do bairro. Esse menino ele já tem a pecha de ser chamado de bicha, de viado e todos os termos pejorativos em relação a uma homossexualidade, desde a mais tenra infância, inclusive dentro da própria casa. A própria avó, as tias chamam o menino de bicha, os colegas de escola, os vizinhos também usam esse termo, e o menino, a gente vê pela perspectiva dele o quanto ele sofre em relação a isso, e quanto ele sofre também em relação à mãe, né? O pai ele não conhece, o pai ele não sabe quem é. Ele mora nessa casa com o avô, com a avó, com a mãe e essas tias. E há ali, na verdade, entre eles, dentro dessa família, uma violência muito grande. Há uma violência verbal muito grande, né? Não chega a ter uma violência física, mas o clima todo é muito pesado. Há palavras de ódio jogadas o tempo todo uns contra os outros, principalmente das tias que chamam a mãe desse rapaz de puta, entre outros palavrões, e justamente porque teve esse menino sem pai e acabou morando lá, né? O pai foi embora, abandonou, etc. A mãe parecia ser uma pessoa que sairia
daquela estrutura de opressão dessa família, mas ela parece não conseguir, ela sucumbe no próprio medo, no próprio desespero, né? E para não sofrer de novo a perda que ela perdeu a pessoa de quem ela gostava, que é o pai do filho dela, ela segura o filho com unhas e dentes. Mas é um segurar com unhas e dentes muito complexo, porque ao mesmo tempo que ela impede o menino de voar, que daí já que não foi ela a romper com a cadeia de opressão, né, que pelo menos ela consiga romper a cadeia de opressão para o menino e deixa que o menino vá embora, desapareça daquele lugar que só oprime, só coloca as pessoas para baixo. Mas não, ela também é responsável por trazer dor e sofrimento para esse menino que vive no desespero, porque ele tem amor pela mãe, ele vê a mãe como alguém, uma referência, né? E ele tenta aprender as coisas com ela e a mãe faz desvios de discurso para não explicar as coisas para o filho, e quando é direta, ela é bastante opressiva com o filho. Então ele vive dentro de um contexto de muita opressão. Tanta opressão também vem do lado de fora, porque os meninos, além de xingá-los com os piores tratamentos possíveis, esses meninos, dentro de um buraco, uma cova que ele cava no fundo do quintal, esses meninos o estupram muitas vezes. Então, esse personagem principal, esse protagonista, muitas vezes ele descarrega toda esse desespero dentro do peito nessas relações sexuais com esses meninos. E muitas vezes ele acaba gostando disso, que são relações sexuais, inclusive, com muita violência em relação a ele. Os meninos batem nele. E muitas vezes ele gosta disso. É muito estranho dizer isso, mas assim, muitas vezes esse rapaz ele confunde violência com amor. Também pudera, né? Tudo que o cerca, toda a sua vida é de violência, talvez não física na família, mas verbal e psicológica, e acaba culminando na violência física e sexual em relação aos meninos. Então, me parece que é uma personagem que acaba criando laços afetivos com quem o violenta. Isso é de um desespero muito grande. A gente vê esse menino acorrentado, esse menino querendo sair. E ele não deixa de ser um sonhador. Esse menino tá toda hora perguntando: como é que faz para sair desse corpo, mãe? Como é que faz para sair daqui? Não é só um sair físico daquela casa, daquele lugar, daquela opressão. É um sair de si mesmo, né? Porque ele parece ser um fruto estragado. Aquele fruto estragado que vem para corromper toda a família. Ele chega a ter a impressão que sem ele, aquela opressão toda não existiria. Lembrando que é um menino ali no fim da infância e no início da adolescência. Então ele ainda não tem uma total noção de toda essa violência que o cerca. Porque como ele cresce com essa violência, ele ainda não conseguiu simbolizar isso na cabeça e ter um afastamento para entender todo esse sistema de violência que ele sofreu ao longo da vida. E para que vocês tenham um pouquinho uma noção de como é o estilo do autor e de como há esse sofrimento dessa personagem e de como ele recorre à linguagem poética, eu vou ler um trechinho para vocês. Se a mãe tivesse contado quantas mortes ela ensaiou, tantas mortes que não cogitei sequer planejar, se ela contasse as tentativas engolindo remédios, os pulsos de seus gritos desesperados, abertos, despachavam idas sem volta, cordas enlaçando o ar no pescoço, mergulhos calculados no fundo do rio, a faca que mastigava a lisura de cicatrizes antigas nas pernas. Se ela tivesse contado todas as mortes trazidas para perto, nos homens que ela desejou que eu fosse, nos choros domesticados da minha infância, provocados pelas suas fugas. Se a mãe tivesse contado nos dedos todas as vezes que ela pretendeu a morte, como futuro garantido, ela nunca teria sumido, ido embora, desaparecido, partido. Ela morreu muitas vezes que nem precisaria mais ausência. Foram tantas mortes desde o meu nascimento. Mãe, morrer é só um modo de ficar mais tempo escondida. Mãe, fugir é um jeito de morrer sem volta. A morte
também é caminho, mãe. Forte, não é mesmo? Por isso que eu convido vocês a lerem esse belíssimo livro que é Nasci Sem um Caminho de Volta, do Raimundo Neto, que saiu pela editora Moinhos. Confesso que ao ler esse livro lembrei de 2 livros de literatura brasileira que eu acho que tem um estilo parecido e fazem um diálogo legal. Um é super conhecido, é do escritor Radu Nassar, o livro Lavoura Arcaica, que também é uma história de uma família que tem até um discurso de inclusão, mas é uma família bastante opressiva. E me lembrou muito um livro que é de literatura brasileira contemporânea, saiu ali, se eu não me engano, no final da primeira década desse século. E é um livro chamado Lugar, de um escritor chamado Reni Adriano. Eu nem sei se o Adriano escreveu outros livros, imagino que talvez infantis, ele nunca mais foi para esse lado, mas ele tem essa questão dessa brincadeira com a linguagem, né, de você diminuir às vezes o efeito narrativo para dar campo ao poético e, sobretudo, quando a dor é muito insuportável, a poesia eclode no texto. É um outro livro, então, bastante interessante que eu indico para vocês. Ok, pessoal? É isso, então. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!